E aí, time, Ciro Daniel aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre as chaves fundamentais de uma melodia boa, de um loop bom. As coisas que eu vou citar aqui nesse vídeo são algumas das coisas que diferenciam uma melodia mediana de uma melodia realmente boa. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like, porque você sabe que o vídeo vai vir crazy. Se esse aqui já é o segundo ou terceiro vídeo que você tá vendo aqui do canal e você ainda não é inscrito, então aí, pô, não perca os próximos vídeos. E vamos pro FL, que tem muita coisa pra fazer hoje. E hoje tem Papai Chris na Champions, tá? Então beleza, estamos aqui no FL. Eu vou pegar um one shot do Noah Merria e eu vou fazer a base de uma melodia. Peguei um som bem simples, não tem nada demais nele. É só um bell, mas eu gosto de pegar sons assim, me facilitam na composição. Tipo, pra mim é mais fácil pensar numa melodia com um som simples do que um som com muitas características, sabe? Então a gente já fez tipo uma base de acordes. Aqui, galera, eu vou só colocar ele pra stretch. Porque o one shot, cara, quando você toca notas mais agudas, ele fica mais curto, né? Quando você coloca aquela opção de stretch, ele mantém o mesmo tamanho do sample pra qualquer nota no piano roll. Tá, já adorei essa base aqui. Agora bora colocar uns efeitos. Efeitos são uma grande parte também da minha mentalidade com loops, tá ligado? Só que você tem que usar eles de uma forma condizente. Tipo assim, não adianta você ficar tacando um bando de efeito. Qual é a vibe que eu quero? E baseado nisso eu vou usar esses efeitos dessa forma. Vamos equalizar. E você vê que esse bell aqui é um bell que tá permeando muito nesses low mids aqui, ó, entre 100 e 500 Hz. Por que isso é importante? Porque seleção de timbres é uma parte gigantesca do sucesso do seu loop. Você tem que escolher sons que harmonizam bem entre si, que casam bem, se encaixam bem. Pensa como se fosse uma camada, como se fosse um bolo. Esse bell, por exemplo, que eu peguei, que fica muito entre 100 e 500 Hz, ele pode ser como se fosse a base. Aí o próximo timbre pode ser um timbre que preenche mais as regiões mid ali das frequências. Aí depois a lead pode ser algo que pega muito mais o high-end. E dessa forma a gente escolhe sons que combinam entre si, que realçam a melodia como um todo. E não ficam entrando em conflito, porque elas estão tentando lutar pelo mesmo espaço no espectro de frequências. Beleza, mudei a melodia mais um pouquinho, até coloquei uma nota aqui que estava fora do tom, dentro do tom, ficou assim. Tá, agora eu vou colocar um reverb aqui, diminuir o mix bastante. Vamos fazer um layer dessa mesma pattern. Tá, achei um timbre aqui que complementa muito bem o primeiro, só que meu CPU tá chorando, então eu vou exportar isso aqui em áudio, tá? E a melodia ficou assim. E esse preset aqui já vem com bastante efeito, né? Já vem com reverb, já vem com delay, mas isso não impede a gente também de usar um pouco da nossa criatividade e tentar dar uma vibe diferente para essa pattern. Vamos equalizar. E agora eu acho que eu vou colocar um Portal, mano. Portal é um plugin muito massa e dá pra fazer muitos efeitos criativos com ele, cara. Beleza, abrimos aqui Portal. Eu gosto muito desse preset aqui. Bora ver como fica. Tá muito da hora, mas bora ver os outros efeitos também. E
Yo, bora ver se fica legal com o primeiro. Crazy, é isso, é isso. Cara. E novamente você tá tentando as frequências, time, você vê que esse timbre aqui preenche muito do mid pro high end, tá ligado? Não necessariamente o top end, mas ali os mids pros mid highs. Então eles estão casando muito bem juntos. E agora, velho, vamos pensar. Acho que eu vou pegar... Acho que eu vou tentar pegar uma harpa, mano. Oh, God! Que isso? Pesadelo. Beleza, galera. Mas eu acho que dá pra fazer uma coisa muito interessante com essa harpa. Eu acho que eu vou colocar um halftime nela. Fica bem legal aqui, só que eu não quero que esse timbre conflite com o primeiro timbre, que também é um pouco mais grave. Você vê que ainda dá certo, mas eles não precisam entrar em conflito naquela região. Então eu vou colocar a harp uma oitava acima. Eu acho que eu vou fazer um revezamento durante a estruturação do loop, onde eu vou tirar o halftime e depois colocar o halftime em algumas partes ali. Acho que vai ficar bem legal. Porque também ficou muito bom sem halftime, mas eu acho que o halftime dá um temperinho a mais aqui. Aliás, eu vou começar com ele sem halftime e eu vou introduzir o halftime durante o verso. A harpa também tá preenchendo muito dos mids e dos high mids, mas ela tá se destacando muito porque ela tá realmente pegando umas notas ali que não foram usadas lá no top end. Então ela ainda tem muito espaço. Beleza, agora vamos colocar uma lead estranha. E essa lead eu realmente quero que ela preencha as notas mais agudas do espectro de frequências. Que ali ainda, tipo, por mais que tenha um pouquinho da harpa, eu acho que ainda tá vazio e dá pra brincar ali. Ali tem espaço ainda. Sem contar que eu quero dar um elemento contagiante, assim, pro loop, tá ligado? Alguma parada que fica na cabeça, a parte chiclete dele, saca? Tô tocando isso aqui no meu keyboard, tropa. Muito doido, bora brincar nessa. Não, eu quero que seja assim. Fazer um slide dessa pra essa e essa aqui pegar a nota normal. Tá, legal, mas vamos colocar isso uma oitava acima. Muito massa, vamos colocar uns efeitos aqui. Beleza, galera, achei esse preset aqui no Shaper Box chamado Pluck It. Vou diminuir um pouco a mix para uns 80 e ficou assim. Muito doido, e com o texto fica assim. Muito doido. Vamos colocar um equalizador. Eu acho que eu quero colocar um pouquinho de reverb aqui também. Outra coisa que dá pra fazer, galera, eu acho que vai ser legal nesse lead é colocar um Panman. E eu gosto muito desse Wider Wiggle aqui. Só que aí eu diminuo o mix pra tipo, sei lá, 75, tá bom. Eu acho que por último eu quero colocar um bass. Vamos estruturar esse sample. Começar com bass, introdução. Acho que aqui seria um bom momento para introduzir o halftime. Create Automation Clip. E a gente vai ligar ele aqui. Massa. Quero aumentar esse aqui um pouquinho. Vai aparecer agora. Acho que eu quero aumentar ainda mais, cara. Agora vamos introduzir o lead. Com tudo, esse aqui será tipo o refrão.
doido, time, muito doido. E agora no final a gente só coloca tudo separado pro beatmaker ter aquela liberdade da qual a gente sempre fala, né, time? Então é isso, galera. Eu ainda podia fazer o tratamento final, mudar o pitch da melodia pra ver qual ficaria melhor, mas esse não é o intuito desse tutorial aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a melodia final aqui e depois eu vou dar algumas considerações também que eu acho importante antes de encerrar o vídeo. Mano, só o halftimezinho ali atrás na harpa, cara. Que camada saborosa. Aí entra a dinâmica. Aí vem o refrão com a lead. Como vocês podem ver aqui, galera, são as pequenas escolhas que acabam fazendo aquela diferença e realmente elevando o nível da melodia. Recapitulando, time, eu acho que as coisas mais importantes desse tutorial aqui foram as seguintes. Primeira coisa, seleção de timbres, galera. Escolham timbres que se complementam bem, que soam bem entre si. Às vezes a gente escolhe timbres que são muito bons separadamente, mas que aí quando a gente junta eles, você vê que eles estão batalhando ali pelas mesmas frequências, fica uma coisa meio lameada. Então a primeira coisa, seleção de timbres, o que leva a gente para a segunda coisa, frequências, galera. Para fazer uma melodia que tem um sentimento de completude, uma melodia cheia mesmo, você quer preencher o espectro de frequências, cara. Então você quer preencher geralmente dos low mids até o top do top end. Se você só preenche os low mids e os mids, cara, a melodia fica sem brilho. Se você só preenche os high mids e o top end, a melodia fica sem substância, sem gordura. Se você faz várias camadas de melodia no low e no mid, você vai ter muita lama. Se você faz muitas camadas de melodia só ali nos high mids e no high end, vai ficar muito estridente e vai machucar o ouvido. O low end a gente não quer muito preencher ali, a gente quer deixar aquele espaço ali pro 808, pro kick, mas eu coloquei um bass aqui como um elemento introdutório pro loop. E a terceira coisa, time, escolher efeitos condizentes. Vocês viram que eu peguei muito leve nos efeitos. Você vê que em sua maioria eu equalizei, eu coloquei reverb, eu teria colocado delay aqui e ali, só que alguns timbres já vieram com delay e eu não achei necessário. Eu coloquei alguns efeitos criativos ali também que somaram pra melodia. Então aquele portal que eu coloquei, mano, o jeito que mudou o ritmo, colocou tanto bounce, tanto molho pra melodia que eu fiquei abismado. Eu também coloquei um shaper box ali na lead, que deixou a lead muito mais interessante do que só uma coisa reta. Então foram efeitos que eu escolhi de forma muito consciente. Se você começar a colocar muito efeito, delay em tudo, reverb em tudo, as coisas vão começar a perder foco, vai tudo ficar muito lameado com efeito, muitas coisas vão se sobrepor, vai ficar desorganizado. Então o terceiro ponto, novamente, escolher efeitos condizentes de forma consciente. E a última coisa que eu acho que deu para analisar de forma subconsciente durante o tutorial é foco na composição. É comum a gente se perder um pouco no molho, tá ligado? A gente se perde na estética, em colocar efeito, em fazer coisas muito loucas e abstratas, o que é bem legal, é bom você ser criativo. Mas não deixem essas coisas que são bônus te distraírem do cerne da coisa, que realmente é a composição, a melodia. Tá bom, aquela ideia principal ali que você vai conseguir ouvir em loop por 30 minutos sem cansar o ouvido, tá dessa forma mesmo? Porque se você tem uma composição que é mais ou menos, tá divertida, mas é mais ou menos, você com efeitos vai conseguir fazer ela ficar mais interessante, boa até. Agora, se você tem uma composição sólida, uma melodia forte, uma ideia boa, logo de início, quando você colocar efeitos condizentes naquilo, cara, vai alavancar muito. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar essa melodia aí embaixo para download. Se vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo, já deixa aquele like aí que ajuda pra caramba. Se você botou fé nas dicas e na didática, já se inscreve aí porque toda semana tem mais vídeo. O meu Drum Kit, Underdog Drum Kit, ainda está à venda, vende DM no Insta. E é isso, time, até a próxima.